Uma hora ia chegar. E quisera Deus que fosse com um roteiro desse. O craque perdendo pênalti. O jogador adversário perdendo pênalti. Quisera Deus um roteiro desse. Para um time de guerreiros. Acabou! O Rena venceu a Copa Cultura pela primeira vez! É uma festa como nunca se viu! O Renascer leva o título da Copa Cultura 2019! Essa é a emoção da final da Copa Cultura, a maior competição do futebol de várzea de Santos Dumont. Quem transmitiu a emoção foi o farmacêutico Túlio Guedes, narrador da Parsas Web TV, que mesmo sem a formação em comunicação, foi capaz de demonstrar o sentimento do torcedor do Renascer, time que foi campeão da Copa em 2019 ao vencer a forte equipe do Santa Cruz. A paixão pelo futebol na cidade atinge o ápice dentro da Copa Cultura. Assim como todos os segmentos da sociedade, além do sentimento, o esporte carrega o que há de bom e o que há de ruim no país. Por isso, nesse podcast você vai ouvir um pouco sobre um dos principais problemas do contexto social brasileiro, o racismo, mais especificamente o preconceito no futebol de várzea em Santos Dumont. Em qualquer coisa que você faça, seja no futebol, seja na vida pessoal, seja em qualquer outro esporte, em tudo, que ainda exista caso de racismo, você tá num nível de humanidade muito abaixo, cara. Você tem que, assim, aprender muito como ser humano ainda. Essa falta de humanidade e a hierarquização racial são base do racismo. O contexto da configuração racial brasileira é muito complexo. Infelizmente, está presente em todos os cantos do país. Não é diferente no futebol, nem mesmo na categoria amadora. Além de Juninho, que acabou de falar o que acha do racismo, Dieguinho, Luiz Gustavo, que é apelidado de Gugu, e Vitinho, todos jogadores do futebol de várzea de Santos Dumont, ajudarão a contar um pouco dessa realidade numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Os primeiros registros do futebol no município são de 1906 com a equipe do Atlético Palmeirense. Na época, a cidade ainda se chamava Palmira. O nome só foi alterado com a morte do seu filho mais ilustre, o inventor Alberto Santos Dumont, em 23 de julho de 1932. 8 dias depois, o idealizador do avião foi homenageado. Então, no dia 31 de julho de 1932, Palmira passou a se chamar Santos Dumont. A história do futebol da cidade se concentra no amadorismo. Em 1943, acontece a fundação da Liga de Desportos do município de Santos Dumont, que organizou as partidas amadoras durante 50 anos. A Liga era afiliada à Federação Mineira de Futebol, o que permitiu que nesse período fossem formadas seleções de atletas e comissões que representavam Santos Dumont em grandes eventos estaduais e nacionais. Hoje em dia, a principal competição é a Copa Cultura, popularmente conhecida como a Copa. Foi criada em 16 de novembro de 1987 e é o principal evento da agenda esportiva da cidade. Através da experiência do Vitinho, Gugu, Juninho e Dieguinho, principalmente na Copa Cultura, vamos investigar o racismo no futebol de Santos Dumont. Antes de entrar nos relatos dos personagens, um fato chama a atenção sobre eles. Todos têm cabelo raspado ou extremamente curto. 4 homens negros, adultos de bairros diferentes e histórias diferentes, apresentam um componente estético em comum. Esse é um padrão que se espera do homem negro. Para comentar essa afirmação, conversei com o professor de Educação Física Luciano Jorge de Jesus, Belo Horizontino, que é especializado em gênero e raça e iniciou seus estudos sobre racismo e futebol a partir dos anos de 2010. Pouco tempo depois, pelo envolvimento acadêmico com o assunto, conheceu Marcelo Carvalho,
o idealizador do Observatório Racial do Futebol. O Observatório é uma organização virtual que é referência no combate, monitoramento e documentação do racismo no esporte em território nacional, além do compartilhamento de ações de combate ao racismo e histórias e fatos sobre o negro no futebol brasileiro. Anos depois, o professor Luciano Jorge foi convidado para fazer parte do observatório. Ele falou sobre o penteado incomum entre os jogadores de futebol de várzea entrevistados. É parte da configuração racial brasileira, assim. O racismo brasileiro ele é esse, assim. Ele não está somente no dito, ele está no não dito, ele tá no silêncio. Isso é enlouquecedor, assim, porque o racismo brasileiro ele é complexo também de se entender. O Silvio Almeida ele cita isso quando ele vai dialogar com a Ashley Bailey, né? Falar de raça é falar de tecnologia, falar de racionalidade. Quando o Gabriel Pensador escreveu aquela música dizendo que racismo é burrice, ele está errado. Está muito errado, porque racismo não é burrice. Racismo é justamente o contrário. Racismo é racionalidade. Para hierarquizar corpos, hierarquizar culturas, hierarquizar corporalidades, práticas, saberes, né? E aí é lógico que não se faz isso simplesmente por auto-ódio, né? Isso é aprendido. O racismo também é sobre condutas e comportamentos aprendidos. O que evidencia outra face do preconceito é revelado pelo meio-atacante Luiz Gustavo, conhecido como Gugu. O jovem, de apenas 18 anos, é visto como um jogador promissor para o futebol da cidade. Ele, inclusive, foi campeão da Copa Cultura com apenas 16 anos, em 2019, junto com a equipe do Renascer. Ele ainda não desistiu do sonho de ser jogador. Ainda contou que foi prejudicado pela pandemia da Covid-19, que impediu seus treinos em Juiz de Fora, cidade vizinha de Santo Dumont. Ao ser perguntado sobre um possível processo de embranquecimento do negro na sociedade e a dificuldade de ocupar os espaços, Gugu falou sobre sentir necessidade de mudar seu comportamento no próprio município. Aqui mesmo, Santos Dumont, tem muitos lugares que te julgam muito pelo seu jeito de falar, seu jeito de agir. Eu já tive que mudar, sim, muito. Esse embranquecimento condicionado pela branquitude, que é o grupo dominante nos aspectos sociais, financeiros e de poder, acontece no Brasil desde o início do século XX. O negro, no futebol, assume o papel esperado pelos princípios da branquitude no âmbito artístico ou físico. O mesmo se espera do negro no pagode e capoeira, por exemplo. Seja no olhar intimidador e de desprezo, ou no mal-estar causado por estar num local atípico, as ocorrências de racismo são diversas, complexas e de difícil identificação. A brincadeira ou piada racista está nesse universo de complexidade. Quem falou sobre o que sentiu com essas supostas brincadeiras foi o Vitinho. Ele é jogador do futebol amador que desde a infância se destacou pelo vigor físico e a qualidade técnica dentro do campo. Por isso, atua geralmente como volante. Hoje, com 21 anos, se destaca no futebol sandomonense e sua história tem um detalhe importante. Seu pai, Reginho, foi jogador de futebol profissional e hoje, já mais velho, atua nos mesmos campos que seu filho. Confira o que Vitinho falou sobre a sensação de ouvir piadas racistas. Me senti mal assim. Eu sou mesma coisa, sangue, mesma coisa, pele do mesmo jeito. Não tem porquê, entendeu? Até porque me doeu muito mesmo. E mesmo quando as pessoas brincam do meu lado dessas paradas, eu já não gosto também. Procuro nem participar e nem ficar perto das pessoas que fazem isso. A piada racista fortalece o preconceito porque protege o autor da brincadeira de ter sua fala considerada um ato racista. Afinal, foi só uma brincadeira, não deve ser levada a sério. Mas é um mecanismo do racismo muito eficiente na transmissão e continuação do preconceito, já que se tornou um hábito coletivo, criando um pacto social que nas entrelinhas está carregado de racismo. A vítima da piada fica de mãos atadas e se sente mal, enquanto o autor permanece intacto e protegido pela sociedade. Indiscutivelmente, pela história do futebol brasileiro, há uma pressão maior sobre o bom desempenho do jogador negro. Não é à toa que o goleiro Barbosa, negro, tem sido duramente criticado e julgado como alguém em quem não se podia confiar. Barbosa foi acusado de ter amarelado na final da Copa do Mundo de 1950, no Brasil, no episódio conhecido por Maracanazo.
Enquanto isso, a seleção brasileira de 1982, composta majoritariamente por um grupo de jovens brancos de classe média, embora tenha perdido para a Itália, é glorificada até hoje. Não houve ataques pessoais, não houve suposições sobre amarelar e, acima de tudo, aqueles jogadores não tiveram suas vidas profissionais e pessoais prejudicadas como Barbosa. Nesse sentido, o meio-campista mais avançado, Dieguinho, de 32 anos, dá uma enorme contribuição para entender o cenário sandomonense. Ele é um craque da cidade, um verdadeiro camisa 10. Assim como todos os personagens, tentou ser jogador profissional. Logo aos 9 anos de idade, passou em um teste no Cruzeiro de Belo Horizonte, mas a distância e a dificuldade financeira o impediram de ficar. Até passou por outros clubes, mas sem se firmar. No futebol de várzea, é conhecido em toda a região da Zona da Mata. Disputou competições por várias cidades e inclusive deixou de jogar várias edições da Copa Cultura pelo acúmulo de torneios. Ao todo, jogou 6 Copas e venceu 3. Outro fato que chama atenção é que o Vitinho e o Gugu mencionaram Dieguinho como uma de suas referências no futebol. E é claro que o talento reconhecido gera cobrança pelo bom futebol sempre. Mas mesmo que Dieguinho trate a cobrança pelo viés esportivo, como vimos, o negro carrega um fardo descabido ao praticar o esporte. Com certeza, até nos times, na maioria dos times todos que eu jogo, a responsabilidade fica toda em cima de mim, né, cara? Então é uma sobrecarga muito grande pra mim, todos os times que eu jogo, até porque, como você falou, todo lugar que eu vou, todo mundo comenta, o Dieguinho é isso, Dieguinho é aquilo. Não é só eu que tenho no time, tem mais 10 jogadores comigo, então a sobrecarga fica toda em cima de mim. Isso às vezes me aborrece, né, cara, porque às vezes a gente quer fazer um jogo bacana, a gente não consegue por causa dessa pressão. Às vezes não consegue dormir direito, porque amanhã tem jogo, eu tenho que resolver o jogo, porque tá todo mundo confiando em mim, então às vezes não sai do jeito que a gente quer, né? Observe essa cobrança pela visão do Gugu. Ele compara o tratamento usando o termo outro cara, sendo que esse outro cara é branco. Pelo fato da gente ser negro e o negro ter mais desenvoltura no futebol, ele espera mais da gente. Quando a gente estava melhor do que o outro cara, mas eles cobravam mais da gente do que do cara. Segundo Dieguinho, essa cobrança extrapola o comportamento dentro de campo e as ofensas partem para um âmbito pessoal. Eu ficava chateado, cara, porque todo mundo quer cair em cima de você, fala que você não joga mais, que você tá velho, que você não rende mais, que você é cachaceiro, que você vira à noite. De acordo com o professor Luciano Jorge, que é um integrante do Observatório Racial do Futebol que conversamos antes, esse xingamento relacionado à bebida alcoólica tem um teor racista que passa despercebido. Não é só o lugar da cachaça, cara, mas a cachaça enquanto sinônimo de indolência, sacou? É quase que remontando esse lugar colonial, sacou? De um país colonial. Não é simplesmente pelo código da cachaça, até porque todo mundo bebe, sabe? Até porque todo mundo faz uso de algum tipo de bebida, todo mundo bebe, todo mundo celebra, sabe? Um suco, sabe? Não é isso, sabe? É para ressaltar um lugar do cara, é para dizer esse é o seu lugar, né? Nem sempre você precisa dizer pro cara voltar para a África, sabe? Você só dizer pro cara que o cara é cachaceiro, porque ali já está construída todo o imaginário sobre do que é ser um homem negro nesse país. Na nossa investigação, encontramos um caso marcante de racismo. Ele aconteceu com Juninho, que falou lá no começo sobre racismo e humanidade. No futebol, Juninho é um meio-campista que teve seu momento de maior destaque ainda na adolescência. Passou pelas equipes de base do Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo e Fluminense, por exemplo. Mesmo com o talento e a persistência, não conseguiu ser jogador de futebol. Desistiu quando precisou escolher entre o esporte e o estudo. No futebol de várzea de Santos Dumont, disputou ao todo 8 Copas. Atualmente faz o curso de Educação Física e até por isso, com apenas 27 anos, decidiu parar de jogar. Ele quer seguir no futebol sandomonense, mas na beira do campo, como técnico. Afinal, sua graduação ajuda no conhecimento para ocupar o cargo. Com a maior experiência entre os personagens, Juninho conta o que ele enxerga ao disputar e acompanhar a Copa Cultura. Se você parar para ver uma Copa Cultura, talvez dentro de campo seja menos. Se você para ver, se você vai assistir um jogo, principalmente das grandes torcidas, é muito xingamento que você escuta, sabe? Em nível racial.
preto, tantantã, macaco, não sei o que, crioulo, entendeu? Vitinho também já observou o mesmo. Já vi pessoas fazerem, não sei se não é brincadeira, mas querendo ou não ser brincadeira, mas se eu já ouvi e também não gostei. Mas já ouvi com outras pessoas, não comigo, graças a Deus, comigo não. Pra mim não é brincadeira. Eu achei como um racismo. Dentro dessa realidade, não foi ao acaso que o Juninho sofreu racismo. Curiosamente, o racismo sofrido por ele foi uma importação nacional. Em agosto de 2014, no futebol profissional, o goleiro Aranha, que defende o Santos, sofreu insultos racistas na Arena Grêmio, uma partida contra o tricolor gaúcho, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Foram gritos de macaco e imitações de guinchos do animal. Nada foi relatado na súmula do árbitro, que chegou a parar a partida por 2 minutos por conta da denúncia feita pelo goleiro. Na mesma semana, Juninho foi jogar uma partida da Copa Cultura no bairro onde mora, o Córrego do Ouro, e ouviu as mesmas imitações de guinchos feitas ao goleiro Aranha. Tinha tido uma polêmica, não lembro com qual jogador, de ter chamado ele, acho que foi no Sul, que ficaram gesticulando, fazendo sons de macaco, que ficaram Aí fizeram isso comigo no jogo, até aqui no bairro. Não vou falar quais os times, mas até aqui no bairro. Me jogaram como animal e na época, estão me zoando, me catimbando e tal. Só que hoje era uma coisa que eu não aceitaria mais. É lamentável a recorrência de casos como esse. Na tentativa de melhorar o que assistimos constantemente, o professor Luciano Jorge aposta no debate sobre raça e futebol, além de falar o que o caso do Juninho revela. Nos mostra algo muito simples, que é assim: quem disse que o futebol brasileiro é um lugar de iguais e é um lugar onde as pessoas são todas encaradas do mesmo jeito, é errada, né? Segundo, é que reflexão é essa que a gente está fazendo pela metade ou deixando de fazer? E que a gente precisa refletir sobre o modo como o futebol se constrói, o que a gente está deixando passar, enquanto possibilidade de definir mais uma vez que esse é o lugar de grupos subalternizados. O que o futebol faz que serve para poder reafirmar esse lugar de pessoas oprimidas, sabe? E eu penso que algumas dessas coisas, elas são ensinadas e aprendidas. Essa coisa de ofender um jogador negro pelo seu lugar enquanto pessoa negra, e aí depois dizer, não, então, mas aquilo ali era algo do jogo. Não é algo do jogo, não é algo do campo de futebol, não deve existir em nenhum espaço da sociedade. E por isso a punição é necessária. Mas se formos procurar, nem mesmo no futebol profissional ela acontece. As maiores entidades do futebol se preocupam muito mais com o espetáculo do que com as opressões que acontecem no esporte que elas deveriam gerenciar. E isso se repete no futebol de várzea. Juninho esclarece esse fato a partir do que vivenciou. Eu nunca vi um caso, igual eu te falei, já ouvi que poderia sim ter acabado o jogo se fosse profissional, se fosse mais organizado. Eu nunca vi algo assim, uma punição em relação à raça. Esse tempo assim, que eu presencio o futebol amador, especialmente dentro de Santos Dumont, né, que foi onde eu mais joguei. Na parte amador, nunca vi. Sobre o futebol amador, o professor Luciano Jorge defende que a tendência é que a pressão por ações punitivas e didáticas devem partir de fora, visto que o futebol de várzea não tem estabelecimento organizado dentro da sociedade. Porque como o futebol amador está desvinculado de práticas de política pública consolidadas, sérias, que vão envolver diferentes cenários, setores, e aí acaba que você não tem um espaço consolidado para debater, refletir, né, construir ações. Mas eu acho que a pressão ela sempre vem de fora, cara. A pressão vai vir dos movimentos populares, vai vir da organização das pessoas e do modo como as pessoas vivenciam o futebol. Acho que vai depender muito da própria organização aí, no caso das pessoas envolvidas com o futebol amador na cidade de Santos Dumont. Assim. Todo esse cenário é consequência da formação de uma nação colonizada por um país europeu. Mesmo após a abolição da escravatura, nunca houve políticas públicas de inserção da população negra que fossem compatíveis a um modelo de real e efetiva inserção do negro na sociedade. Os primórdios do futebol e toda a sua história seguiram a mesma trajetória.
O esporte jogado com os pés faz parte da identidade nacional, e a maior parte dessa identidade foi construída por negros, alguns notórios como Arthur Federais Pelé, respectivamente o primeiro ídolo do Brasil e o maior de todos. Dentro de Santos Dumont, provavelmente quem ocupa esse espaço atualmente é o Dieguinho, e na visão dele, o racismo é intolerável. É muito inadmissível, né, cara, você aceitar esse tipo de coisa, né, cara, porque o futebol é uma alegria, cara. Que as pessoas vão no estádio para ver o futebol, para poder ver os amigos jogar. Aí você se deforma com uma coisa dessa de racismo. Felizmente, os movimentos negros e os diversos cidadãos que são referências na luta contra o racismo trabalharam muito para a situação melhorar e chegarmos até aqui. Dentro da complexidade da configuração racial brasileira, é muito difícil que a realidade racista mude rapidamente. Até porque, como o professor Luciano Jorge disse durante a entrevista, vivemos dentro de uma sociedade absolutamente alienada. Logo, a projeção para o futuro é pessimista. E como vimos, injúrias raciais continuam acontecendo no futebol de várzea sandomonense, que está imerso nessa alienação coletiva e no racismo, que é estruturado coletivamente. Por isso, segundo o professor Luciano Jorge, é necessário ser didático com o autor de algum ato racista. Eu não quero que uma pessoa que comete um ato racista seja apedrejada em praça pública e enforcada, nada disso. Eu quero que ela entenda aquilo que ela está fazendo, até porque ela não é o único lugar onde o racismo, né, ganha forma. Ela só é mais um. Podemos afirmar que a experiência do futebol de várzea de Santos Dumont tem muito a melhorar. E sim, também é um ambiente racista. Desde a realidade racial e casos de preconceito quase imperceptíveis até as ocorrências flagrantes, há um caminho a percorrer para a melhora. E essa melhora deve partir de todos os campos, da vigilância e ação de todos. Mesmo que a população negra tenha sofrido apagamento de suas origens, desde que foram trazidas e escravizadas e depois colocadas estrategicamente pela branquitude num lugar de rebaixamento racial e humanitário, hoje, o negro no país tem mais orgulho da sua origem, da sua pele e da sua história. O racismo infelizmente afeta e distorce inúmeros aspectos da vida dos negros. Mas a revolução desse grupo já começou há muitos anos e seus frutos são cada vez mais perceptíveis. Por exemplo, o Vitinho, um dos personagens que ajudaram a esclarecer o contexto racial do futebol de Santos Dumont, tem orgulho de ser quem é, sem nenhum eufemismo racista. Eu sou negro, eu sou preto. Todos os adjetivos que falam sobre preto eu sou. Não precisa de falar assim, ele é negro, ele é moreno, para não poder falar que ele é preto. Futebol e preconceito. Um estudo de caso sobre o racismo no futebol de várzea de Santos Dumont é uma produção de Felipe Pacheco, no caso eu, graduando em jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, que apresentou esse podcast como atividade prática do trabalho de conclusão de curso. Agradeço ao meu orientador, professor doutor Álvaro Eduardo Trigueiro Americano, a apresentadora Gabriela Soares, que junto a mim contou essa jornada, e as fontes que ajudaram a contar um pouco sobre a realidade do futebol da minha cidade, Santos Dumont. Até o nosso próximo encontro.